Palavra. Eu quero compartilhar hoje com você um texto que está no livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos falar sobre essa contaminação que vem a partir de coisas escondidas. Como eu disse ontem, às vezes você está num cansaço excessivo, às vezes você está numa desistência contínua, às vezes você está numa angústia diária e você não sabe por que é. Por que é isso? Por que isso ocorre? E uma das respostas para isso é quando nós somos contaminados com alguma coisa espiritual, com alguma coisa emocional, e aí as coisas param de fluir, as coisas param de acontecer. E eu nessa noite quero falar com você a respeito dessas coisas, partindo do princípio de coisas que às vezes a gente esconde, oculta. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa entender uma coisa. Um dia alguém falou assim, se é proibido, ou melhor, se você faz escondido, se você precisa fazer longe dos olhos das pessoas, se você precisa esconder das pessoas, é melhor que não faça, tá? Porque se é algo que você tem que fazer, que você precisa retirar longe dos olhos das pessoas, e não pode fazer diante do olhar das pessoas, é melhor que você não faça, porque talvez isso traga aí alguma carga negativa para você. Vamos lá. Josué capítulo 7, nós vamos ler o primeiro versículo. O primeiro versículo desse texto vai dizer assim, e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Por quê? Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Gerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Presta atenção numa coisa, existe uma tradução, que é a NVI, que ela diz assim, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Olha só que coisa que está acontecendo aqui. Nesse texto, a gente vai ver um dos homens de Israel esconder algo que Deus havia anunciado, que esse algo, que essas coisas, elas eram malditas, que o povo de Israel não deveria, de maneira nenhuma, pegar dessas coisas quando eles entrassem em Jericó. E aí o Acã, ele decidiu pegar alguns utensílios e guardar para si. Agora perceba, existe uma infidelidade no meio do povo de Israel. Uma única pessoa foi infiel e você vai ver o que tudo isso vai acarretar no meio dessa nação. A gente já de cara começa lidando com uma situação. Por quê? Josué, ele vai enfrentar uma cidade que proporcionalmente é menor que Jericó, mas eles perdem a batalha. Eles perdem uma batalha que não é tão grande assim, uma batalha que obviamente eles iriam vencer, eles perdem. Agora, por causa dessa infidelidade, por causa dessa desobediência, por causa daquilo que foi pego e que foi escondido, aí você se depara com um dado, com uma situação, com uma circunstância que, a meu ver, é assustadora. Olha só, Josué é um líder escolhido por Deus, ele é competente, ele é experiente e com um bom currículo de batalha, mas está sendo derrotado numa guerra que ele deveria vencer. Por quê? No meio deles tem pecados escondidos, coisas proibidas ocultas. E aí a gente entra agora com força dentro do nosso devocional. O texto do capítulo 7, do versículo 1, vai dizer que os israelitas foram fiéis. Perceba que Deus não atribui o pecado apenas a Acã, mas toda a nação está
contaminada. Acã esconde em sua tenda coisas que foram rotuladas como malditas. Deus havia dito, é maldito, não pegue. Ele levou para onde? Para a tenda. Levou para onde? Para dentro de casa. Presta atenção numa coisa, quando você está contaminado ou se contamina por algo, seja em qualquer lugar, as primeiras pessoas a serem expostas são as pessoas de dentro da tua casa, são as pessoas do teu convívio. Quando você está contaminado, seja espiritualmente, seja emocionalmente, as primeiras pessoas que acabam pagando o preço são aquelas pessoas que estão à sua volta. É gente do teu convívio. Segunda coisa, Acã, ele faz aquilo escondido. E aí nós temos que aprender uma lição aqui. Fazer o que é proibido em oculto não vai te livrar de arcar com as consequências. Às vezes a gente pensa, ninguém está vendo, eu posso fazer, vou fazer longe dos olhos do meu marido, vou fazer longe dos olhos da minha esposa. Perceba, Acã conseguiu se esconder de uma nação inteira e ele pensou que pelo fato dele estar longe dos olhos dos outros, ele não arcaria com as consequências. Isso é uma grande enganação que Satanás conta para nós. No segundo momento, capítulo 7, parte do versículo 4 e do versículo 5, olha só o que diz o texto de Josué. 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 dele. Você percebe uma coisa aqui dentro do texto. Quando você traz essas coisas escondidas para dentro da tua vida, e não importa apenas no ambiente religioso, porque às vezes a gente pensa assim, estou escondendo apenas do pastor, mas às vezes você está escondendo coisas da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Talvez você está escondendo coisas lá na tua empresa, no teu trabalho, aquelas coisas que são pequenas. Você olha às vezes para proporção da empresa e você fala, não tem problema nenhum pegar um clips, pegar um lápis, pegar uma fita. Isso é perigoso, porque nesse momento você está se apropriando de coisas que não se deve apropriar, e aí você pega uma pequena coisa e você amaldiçoa. E aí amaldiçoar é no sentido de quê? De você trazer dano para a tua vida por causa de coisas tão pequenas que você está escondendo. E aí você começa a perder batalhas, perder guerras, que num outro momento, em situações normais, você venceria. Será que faz sentido para você isso? Existem períodos na tua vida que você começa a perder batalhas que em outro momento você venceria, que lá no passado você venceu, mas agora você começa a não conseguir ter essas conquistas. Está na hora de fazer uma análise. Está na hora de começar a analisar a si próprio. E aí você começa a perceber que algumas coisas começam a dar errado e você não sabe por quê. Talvez você está vivendo o pecado de Acã. Pegou uma coisa tão pequena, escondeu, guardou. Ah, não tem problema, não faz diferença. E aí você começa a viver circunstâncias na tua vida. Número 3. Josué capítulo 7, versículo 6 vai dizer assim: Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Sabe o que Josué está fazendo aqui? Ele está em oração, ele está pedindo a Deus, perguntando a Deus por que eles perderam essa batalha. Ele está questionando a Deus porque eles têm uma promessa, mas perderam uma batalha que deveria ser literalmente fácil, mas agora perderam homens, tiveram que bater em retirada. Por quê? Porque tem algo escondido. Esse algo não é tão grande se comparado à proporção da promessa, se comparado à proporção do tamanho daquela gente, se comparado da proporção do que se queimou em Jericó. Aquilo é tão pequeno, mas é aquilo que é tão pequeno, que está escondido, que está derrotando essa gente.
Faz sentido para você? Talvez hoje é isso que é tão pequeno, que está longe dos olhos dos homens. Deixa eu te falar uma coisa, a leitura que Deus faz não é a mesma que o homem faz. Não é. Talvez o que não faz diferença, não está afetando ninguém, só está afetando a mim mesmo, mas talvez está afetando o seu relacionamento com Deus e isso está impedindo de você vencer batalhas e avançar dentro de propósitos. Josué está orando e sabe o que está acontecendo? Eu gosto muito de usar uma frase que diz o seguinte: às vezes estamos orando no quarto, mas muitas vezes estamos escondendo coisas proibidas no porão da nossa vida. E aí Deus vai dizer algo para Josué: Josué, não adianta orar, tem pecado no meio de vocês. E você sabe, meu querido, qual é a fórmula para o pecado? Para resolver pecados? Não é oração, é arrependimento. Arrependimento é o que resolve pecado. A maior estratégia de libertação que existe na face da terra não é a campanha de libertação, é o arrependimento que te liberta, te purifica e que te dá um novo destino. Essa noite é noite de reflexão para todos nós. Esse momento é um momento de reflexão para todos nós. Deus quer que eu e você pegamos essas coisas escondidas que estamos mantendo longe dos olhos dos homens, mas não está longe dos olhos do Senhor. Trazer à tona para viver uma nova vida, para viver um novo direcionamento. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer por essa noite, te agradecer por esse momento, ó Deus, a qual nós meditamos na tua palavra. Pedimos a ti, ó Pai, que tu possa nesse momento visitar esse lar, visitar essa família, visitar essa pessoa que tem nos acompanhado, Senhor, que está interessada em se liberta, em ser livre, que está interessado, ó Deus, a não andar dentro de contaminações. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que tu tem vitórias para nós, nós cremos que tu tem conquistas para nós. E às vezes, Senhor, estamos distantes dessas conquistas por coisas tão pequenas, por coisas que julgamos que às vezes não tem problema nenhum, não tem problema algum. Pai, que nesse momento tu possa, Senhor, esclarecer a nossa mente através do teu Espírito e que tu possa nos dar uma nova visão. Abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor. Visita aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em luto, Deus, que a tua graça permaneça sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor. Eu quero, juntamente com esses filhos e filhas, agora externar a gratidão pelo dia de hoje, Senhor. Mesmo diante de perdas, mesmo diante de conflitos, mesmo diante de batalhas, até aqui tu tem nos ajudado, Senhor. E nós queremos dizer que nós somos gratos, agradecidos por tua bondade, por tua grandeza, por tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que ao terminar essa semana nós tenhamos, Senhor, a plena convicção e entendimento do que nós precisamos ser, de como nós temos que nos mover, ó Pai, do que nós temos que ser para a nossa casa, para a igreja, para o reino, para ti. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os lares nesse momento e te agradeço por cada vida. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Espero que essa palavra faça sentido para você. Medite no texto, abra o livro de Josué depois e faça anotações e medite a partir do seu entendimento dentro das chaves que nós liberamos para você aqui, tá? Que Deus abençoe você e amanhã nós estaremos aqui mais uma vez falando desse tema que é muito apropriado para esse momento, para que nós possamos aí crescer em Deus, crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família. Se você ainda não deixou o seu like aí, deixe, compartilha e que Deus te dê uma boa noite de descanso. E eu te espero amanhã. Beijo no coração de todos.